Boa noite a todos, boa noite a todas, professores, coordenação, direção. Boa noite a Esdras, que está aqui intermediando a nossa conversa, professor Antônio Neto, professora Ana Jatobá. Hoje continuaremos com a nossa semana de imersão profissional. Hoje a professora Anne vai trazer informações interessantíssimas sobre essa questão não seria bem da inteligência emocional, mas da questão da espiritualidade, ligada a essa questão do profissionalismo e acredito também um pouco ligada à questão da inteligência emocional. Está desligado, professora? Pode continuar, Mari. Já apresentei, professora. Pode começar. Já posso? Então, vou compartilhar aqui uns slides que eu fiz, porque eu preciso mostrar algumas imagens. Enquanto a professora Ana Jatobá vai compartilhando os slides dela aí para a gente, né, tá trazendo aí esse material, a professora Ana Jatobá é uma grande estudiosa, né, da física quântica, entendendo a física quântica e o aspecto da inteligência espiritual, né, que muitas vezes a compreensão dessa inteligência espiritual é aquele ápice, digamos assim, é aquilo que falta, aquele pontapé inicial para a transformação da nossa vida pessoal e para a transformação da nossa vida profissional também. Então a gente começou a nossa semana, né, de imersão profissional discutindo inteligência emocional e a gente agora entra numa discussão de uma inteligência no campo transpessoal. Professora, seu slide já está aí, a gente já está conseguindo ver, viu? De antemão, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né, por estar conosco da Uninasal Paulista, compartilhando, né, tanto aprendizado e tanto estudo com todos os alunos. Então, somos muito agradecidos à senhora por poder estar com a gente hoje aqui, tá? Já está conseguindo ver, Neto? Já, a gente já vê. Tudo certinho. Boa noite, né? Para mim é uma honra participar dessa semana de vocês, porque eu comecei, né, aí quando eu era Nabuco Paulista, sei o quanto essa instituição tem de potencial, né, para crescer ainda mais, se desenvolver ainda mais. O tema que a gente vai conversar hoje, né, sobre expansão da consciência e inteligência espiritual. Eu gosto muito dessa frase, né, do Talmud, porque quando a gente fala de expansão da consciência, a gente parte desse princípio, né? Não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos. Principalmente porque tudo depende de quem a gente é, né, do que a gente aprendeu, né, do que a gente sabe sobre a vida, de todo o nosso repertório de vida. A partir disso, né, de quem a gente é que a gente começa a ver o mundo, é que surgem nossas perspectivas e a maneira como a gente vê as coisas e as pessoas também. E aí surge essa frase, né? E como nós somos, né? Quais os anseios do ser humano? E eu gosto muito de embasar, né, essa pergunta com duas teorias. A primeira é essa. Se travar, pode me avisar, viu? A pirâmide de Maslow, né? Eu sei que tem alunos aí da área de gestão, de administração, que já ouviram falar sobre a hierarquia das necessidades, porque é bem assim, né? Maslow dedicou, né, 32 anos da vida dele fazendo pesquisas, né, em várias culturas, né, do mundo, de todas as formas de viver, porque ele queria encontrar fatores, né, ou formas, ou necessidades, ele chamou necessidades depois, mas pontos que se repetiam independente da cultura. Então, ele queria isolar o fator cultural, né, que é a forma que a gente aprende, o que a gente deseja, o que a gente valoriza, é a nossa cultura que ensina, de uma forma geral. Ele queria isolar o fator cultural e o que se repetia, né, em cada cultura, vamos dizer assim, em cada povo, independente, né, da influência cultural. E desenhou a hierarquia das necessidades. Então, todo ser humano, independente de onde ele more,
ele nasce, né, de onde ele vive, de onde ele se forma. Ele tem necessidades fisiológicas e de segurança, que são necessidades básicas. A maioria das pessoas, né, estão nesse nível aí, não quer dizer que elas não têm necessidade de realização pessoal, mas elas passam grande parte da vida, né, lutando, né, em busca da satisfação dessas necessidades básicas. E dentro do ciclo, né, de necessidade do ser humano, quando elas conquistam alguma coisa relacionada às necessidades fisiológicas e necessidades de segurança, outra necessidade surge, outro desejo, né, surge, e elas entram nesse ciclo e passam a vida praticamente inteira, né, satisfazendo cada vez mais necessidades nessas áreas aí. As necessidades psicológicas, né, algumas, mas bem menos, lógico, né, satisfazem necessidades fisiológicas e de segurança, mas chegam, né, a almejar muito necessidades de amor, relacionamento e de estima. Então, fecha um ciclo, né, de satisfação da necessidade, o ciclo motivacional, e já tem outro desejo, outra forma, né, de saciar necessidades nessa área psicológicas, e passam a vida almejando isso. E umas poucas pessoas, né, chegam a necessidades de autorrealização. Eu digo poucas pessoas, porque se a gente for ver nas teorias, né, nas publicações, na parte científica, a gente vai ver isso, mas com esse contexto que a gente está vivendo hoje, cada vez mais pessoas chegaram nesse nível aí, que não quer dizer um nível alto, né, são superiores do que aquelas que estão entre as necessidades básicas, não quer dizer isso. É só o que almeja, né, a diferença passa a almejar, né, necessidades de autorrealização. Então, satisfazem todas as necessidades dentro dessa hierarquia aí, mas o alvo, né, o foco está em necessidades de autorrealização, que gira em torno de criatividade, forma de solucionar problemas e tudo mais. Então, a grande questão é quem, né, está nesse nível aí, né, quem já tem necessidades, né, saciam, já é tão básico, as necessidades básicas e psicológicas já saciaram de todas as formas que desejaram, que chegam a almejar as necessidades de autorrealização e buscam e focam isso na vida. E aí tem também a teoria do cérebro trino, desse neurocientista, né, que em 1970 desenvolveu essa teoria, Paul MacLean, e ele explica, né, de uma forma bem simples, né, que nós temos um cérebro trino, né, tem o complexo reptiliano, o cérebro reptiliano, ou o complexo R, conhecido como complexo R, que é responsável por nossa sobrevivência. Eu vou me ater um pouco ao cérebro reptiliano, porque ele, às vezes, nos atrapalha muito, né, ele é tão, digamos, competente, né, no que vem, né, no que se propõe, que muitas vezes a gente nos sabota por causa do cérebro reptiliano, e por não termos consciência dele, a gente não entende, né, não sabe que é ele agindo. Aí tem o cérebro límbico, né, que é responsável por nossas emoções. Quando a gente decide desenvolver nossa inteligência emocional, que eu vou falar um pouco mais à frente, a gente começa a gerenciar, né, toma consciência do cérebro límbico, do sistema límbico, e começa a gerenciar as nossas emoções. E o neocórtex, que são as funções intelectuais superiores, né, que a inteligência espiritual, como a professora Mariana falou no início, atinge, né, também essa parte do nosso cérebro. Então, eu associo essas duas teorias aos anseios do ser humano, porque nós temos essas necessidades todas, né, em um nível maior ou menor, dependendo de como expandimos nossa consciência, das nossas prioridades e dos nossos propósitos de vida, do quanto nós temos consciência do nosso propósito de vida,
mas todos nós fluímos aí nessa hierarquia de necessidades, e entender que a gente se comporta guiados, né, por esse cérebro trino. E aí a gente passa, né, eu quero enfatizar, né, a função do cérebro reptiliano. Ele é responsável pelos comportamentos automático, imitativo e repetitivo que a gente tem. Então, nós pensamos, né, temos uma média de 70 mil pensamentos por dia. Desses 70 mil pensamentos, 90% é repetido e 80% negativo. E isso se deve muito ao cérebro reptiliano, porque ele nos protege, né? Ele nos protege de tudo que é novo. Então, o hábito, né, a repetição, o viver no automático é uma estratégia desse cérebro nosso, né, da parte do nosso cérebro, para nos defender, né, para nos defender de algo novo que a gente não conhece. Esses comportamentos, eles são baseados em duas emoções básicas, né, para o cérebro reptiliano, o medo e a agressão. Então, baseado no medo, né, a gente reage. Então, toda reação que está baseada na agressão para se defender do medo é o cérebro reptiliano que está comandando. O que o torna paranoico por natureza, e essa parte do nosso cérebro passa 100% do tempo rastreando possíveis ameaças. E essas ameaças, elas podem ser pessoas novas, né, que chegam e a gente já olha meio de lado assim, quem é esse ET? Né, porque a gente está se defendendo, é um comportamento natural do ser humano. Objetos, situações, crenças também, muitas crenças, né, limitantes, que tornam-se limitantes porque nos sabota. Então, quando a gente decide expandir a nossa inteligência emocional até, não é nem a espiritual só, a gente começa a entender que algumas crenças limitantes nos sabotam, começa a entender e identificar quais são essas crenças e passa a gerenciar. Né? Como o professor Neto diz, a gente gerencia o que conhece. Então, a gente só consegue gerenciar a inteligência emocional e a inteligência espiritual a partir do momento que a gente toma consciência delas, porque elas são inconscientes, né, em sua essência. E ideias também, né, que são diferentes da nossa, da que a gente conhece, da que a gente aprendeu, o cérebro reptiliano também repulsa, né, na tentativa de nos defender. Decorre dele toda forma de violência e agressividade, além da nossa incrível necessidade de nos mantermos na zona de conforto. E aí eu coloco zona de conforto entre aspas, porque eu não sou adepta de sair da zona de conforto, porque conforto nos dá uma ideia de conforto, de confortável, me dá paz, me dá serenidade. Eu defendo muito a ideia de ampliar a zona de conforto e não sair dela, porque se a gente diz sair da zona de conforto, não estou dizendo que está errado, né, quem usa esse termo, de jeito nenhum, é só uma forma de pensar, mas sair da zona de conforto dá uma ideia que eu vou para uma zona de conflito, né, de medo, e não é esse o caso, é sair de uma zona de comodismo, né, de acomodação. E aí o cérebro reptiliano nos mantém nessa zona de conforto, nos mantém querendo ficar nela, mesmo que para isso a gente se auto-sabote. Por exemplo, quando vocês, se tem, eu sei que tem alunos do primeiro, que vai começar agora, né, a estudar, então já encontra um contexto, né, que não é o normal, vamos dizer assim, né, já não vai para a faculdade, né, para a universidade, já precisa ficar em casa, ter uma aula remota, síncrona, mas remota, né, isso aí já começa a ter sono, né, preguiça, eu não vou entrar hoje, depois eu vejo a aula que ficou gravada. Isso é o cérebro reptiliano nos defendendo de algo novo. E se a gente tivesse numa situação normal, né, de ir para a universidade, e aí vinha, meu Deus, está um trânsito, eu não vou hoje. Meu Deus, estou todo cansado, trabalhei o dia inteiro, né, para os alunos da noite, que eu estou falando. Eu mereço descansar um pouco. Então, pensamentos assim, é o cérebro reptiliano que está mandando, né, esse comando para nos proteger
e que a gente continue ficando no que a gente já estava habituado. Então, o fato de você vencer essa etapa e passar para o segundo período, e passar para o terceiro, e passar para o quarto, chegar no 10º, no caso de direito, no caso de administração, no quarto, no 8º período, nos tecnólogos, né, no 4º período, já é uma vitória, porque você venceu, né, as estratégias do cérebro reptiliano. A mesma coisa quando a gente eu vou caminhar agora. E aí você acorda o primeiro dia com muita dificuldade, mas vai. No segundo dia, amanhece chovendo, a cama está tão quentinha, e todas essas ideias e tudo isso que você percebe ao seu redor é o cérebro reptiliano mostrando para você não sair da zona de conforto. Então, quando você vence isso e passa a manter a rotina a que você se propôs, dieta, né, tudo que a gente está acostumado, é porque você está controlando o cérebro reptiliano. Então, o cérebro reptiliano, ele utiliza muito o ego, né, para nos convencer, né, de que a gente não deve ir para aquele lado, não deve conhecer esse novo, seja pessoa, seja situação, seja crença, né, seja ideia. Então, ele usa muito o nosso ego, né, e é difícil, porque o ego é aquilo que nos representa, né, o que faz a gente se conhecer como pessoa, é a nossa imagem pública, né, é a nossa imagem até pessoal, e a gente protege muito, né, o ego. Mas eu não digo que a gente deve eliminar, pisar no ego, né, e não digo que expandir a consciência é pisar no ego, não. Mas é deixá-lo controlado, né, deixá-lo, digamos que na coleira, né, quando ele tenta inflar, a gente diz, epa, não é aí, não é você que comanda, quem comanda sou eu. Então, quando a gente desenvolve a inteligência espiritual e a inteligência emocional também, todos nós temos, mas a gente pode decidir desenvolver, expandir, né? A gente passa a controlar as nossas emoções, a gente passa a controlar o ego quando ele quer inflar e quando ele quer parecer maior do que nós mesmos, né? Porque nós temos o ego e nós temos o nosso eu superior, que guarda o nosso propósito de vida. A gente vai ver mais adiante. E por que eu estou falando do cérebro reptiliano? Porque a inteligência emocional e falar de expansão da consciência traz ideias e conceitos muito novos. E a gente precisa ter isso em mente, abrir a nossa mente, né, para que o cérebro reptiliano não impeça a gente de aprender, né, algo novo sobre concepções de mundo e expanda a nossa consciência. Então, a inteligência espiritual, ela é uma das 3 maiores inteligências, lógico que tem autores como Gardner, que fala de várias inteligências, mas de uma forma generalista, né, a gente tem a inteligência racional ou intelectual, o chamado QI, né, que é o que penso. Então, desde os princípios do princípio do século XX, o QI começou a ser mensurado, né, era o único elemento aceito pelo meio científico, né, para eu dizer que o ser humano era mais ou menos inteligente. E ainda existe, ainda é válido, mas se eu reduzir a inteligência do ser humano só ao QI, eu estou reduzindo muito a capacidade do ser humano. Baseado em testes de raciocínio lógico, né, de perguntas e respostas, e a quantidade de perguntas que eu acerto num determinado tempo define, né, o meu QI. Aí, a partir dos anos 90, né, estudos sobre inteligência emocional que já aconteciam bem antes do que isso, né, vem à tona com Daniel Goleman, né, que publica a tese de doutorado chamada Inteligência Emocional, fala do cérebro trino no livro dele, explica muito mais detalhadamente de como eu falei aqui, né, que diz que a inteligência emocional é a nossa capacidade de reconhecer e compreender as nossas emoções, assimilá-las ao nosso pensamento, né, a partir do momento que uma emoção está surgindo, eu identifico pelo pensamento, né, eu vou me comportar assim, e eu decido se quero deixar essa emoção aflorar ou não, porque eu raciocino, né, eu começo a raciocinar, e aprendo a regular as minhas emoções. Então, emoções que vão me tirar da minha razão, eu passo a regular, eu passo a gerenciar.
Então, eu começo a reconhecer o que é que eu faço, né, quando eu estou triste, quando eu estou com raiva, quando eu estou decepcionado, quando eu estou alegre, quando eu estou apaixonado. Eu começo a reconhecer as minhas ações em relação a isso e começo a escolher se quero ou não que continue daquele jeito. E agora, né, a partir do século XXI, surge a inteligência espiritual, que não é recente, né, ela é até mais antiga do que todos os outros estudos relacionados à inteligência, mas começa a vir à tona, né, a partir de trabalhos como Inteligência Espiritual de Dana Zohar e Ian Marshall, eu vou citar eles mais na frente, né, que permite o desenvolvimento dessa inteligência, a expansão dessa inteligência, permite que nós, seres humanos, a gente seja mais criativo, consiga entender e mudar as regras, né, não é mudar as regras do direito, por exemplo, as leis, é mudar as regras que regem a minha vida e alterem situações de vida. E aí vou explicar para vocês mais adiante por quê, né? Então, o que penso, o que sinto e o que sou, que a inteligência espiritual centra muito no nosso eu, né? Em quem a gente é, por isso o Talmud. Né? A partir do momento que eu expando a minha consciência de quem eu sou, eu expando a minha forma de ver o mundo. Então, eu passo a ver o mundo a partir de outras possibilidades. E aí eu gosto muito de desmistificar, né, embora o termo espiritual nos remeta à religião, inteligência espiritual não é religião, não tem relação com nenhuma religião, embora todas as religiões, sem exceção, né, também bebam da mesma fonte que a inteligência espiritual, né, que a ciência da inteligência espiritual, que é o que hoje a gente chama, né, categoriza de física quântica, mecânica quântica, que são os experimentos. Então, todas as religiões bebem dessa fonte, embora utilizem termos diferentes, dependendo do período de tempo, né, que se falava sobre isso. Então, a inteligência espiritual não é religião, não é misticismo, porque não é nada baseado em dogmas, né, não, tudo que eu vou dizer para vocês aqui é comprovado cientificamente, com experimentos e em laboratórios, né, e não é nada que eu diga, é assim porque eu estou dizendo que é assim e você precisa acreditar. Não, então, não é misticismo, não é uma técnica, né, porque todos nós nascemos com isso, mas a habilidade de desenvolver, cada um pode ter, só decidir, querer desenvolver, escolher, né, a partir do livre-arbítrio. E não é esoterismo, porque não é um conhecimento restrito a um grupo pequeno de pessoas, né? Está aberto aí para todo mundo, principalmente agora, nesse contexto, né, de expansão da tecnologia. Então, pegando o conceito de Dana Zohar e Ian Marshall, a inteligência espiritual é a inteligência com a qual podemos pôr nossos atos e nossa vida em um contexto mais amplo, mais rico, mais gerador de sentido. A inteligência com a qual podemos avaliar que um curso de ação ou caminho na vida faz mais sentido que o outro. Então, é um tipo de inteligência que não chega para dizer o que é certo e o que é errado, embora ela respeite, né, a ética, que diz o que é certo e o que é errado. Ela chega para dizer que existem infinitas possibilidades, infinitas formas de ver o mundo, e que a gente entendendo, né, isso a gente escolhe. Então, vamos adiante. Nem o QI, que é a inteligência racional, nem o QE, que é a inteligência emocional, separadamente ou combinados, são suficientes para explicar a enorme complexidade da inteligência humana, e nem a riqueza imensa da alma do homem e de sua imaginação. Eu preciso, né, para isso, unir o QS, que é o quociente espiritual. O ser humano não é unicamente matéria física, né, que a gente pode tocar, que a gente pode ver, nem somente consciência e razão, né, que é aquilo que a gente pensa e a gente tem consciência do que pensa, nem tampouco só emoções, que a gente consegue identificar nossas emoções, a gente consegue identificar quando a gente está alegre, quando a gente está entusiasmado, quando a gente está triste, desmotivado. Então, quando se privilegia apenas algumas dessas dimensões de forma isolada, obviamente a gente perde a visão da integridade do ser humano, né, no sentido de
todo. Então, a base teórica que sustenta o estudo da inteligência espiritual é a mecânica quântica, ou seja, os experimentos da mecânica quântica. A partir deles, né, a gente passa a entender o mundo de uma maneira integralizada, ou seja, de viver em uma sociedade fragmentada e marcada por um exacerbado individualismo, a gente passa a entender que todos nós somos um. Por quê? Né, porque a partir dos experimentos da mecânica quântica ficou comprovado que todos nós somos energia, né, luz, mais do que luz, energia. Todos nós, não só nós, seres humanos, como esse fone que eu estou utilizando, esse computador, o celular, o caderno, a caneta, qualquer coisa que exista no universo, o ar, o pensamento, é energia em essência. Né? A frequência é mais densa, por isso que a gente se vê, por isso que a gente se pega, por isso que eu vejo o caderno, é tangível. Mas todos nós somos energia em essência. E como toda energia emite frequência e vibração, né? Então, a gente ressoa, né? Tem uma frequência vibracional, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente deseja, intenciona, né? Tem uma frequência, e como toda frequência, emite uma vibração e ressoa com algo muito igual ao que a gente está pensando, ao que a gente está falando, ao que a gente está fazendo, ao que a gente está desejando. Então, a gente passa a entender, a partir disso, né, que a gente é muito responsável por aquilo que acontece, por o que é a nossa realidade. Né? A gente é o principal responsável. A gente passa a puxar para si a responsabilidade, né, e a gente não ganha mais poder, a gente ganha mais responsabilidade. Eu gosto muito disso. Né? A gente ganha mais responsabilidade porque a gente passa a entender como o universo funciona. Porque ele vai funcionar da forma natural que ele existe, a gente tendo consciência, a gente entendendo ou não. Então, a gente está escolhendo a nossa realidade, a gente tendo consciência ou não. Independente, isso está acontecendo porque é o fluxo natural do universo. E aí, eu preciso explicar de forma breve para vocês o experimento da dupla fenda. Estou monitorando o horário, porque foi o primeiro experimento feito em 1801, que deu origem, né, a todos os estudos e tudo que a gente conhece hoje da física quântica e da mecânica quântica. A física quântica ou mecânica quântica, o que vocês quiserem chamar, está certo, mas física quântica é uma parte da física, né? E mecânica quântica são os experimentos que foram feitos para comprovar tudo o que era dito. Então, o experimento da dupla fenda, para falar dele, né, ou da fenda dupla, primeiro eu quero lembrar a vocês o átomo que a gente estuda no ensino fundamental. Né? O átomo, de uma forma bem simplificada, né, que é bem diferente, mas ele é bem mais dinâmico do que isso, e energia pura, ele é composto por o próton, né, um núcleo, né, que tem próton e nêutron. A gente aprendeu isso, eu quero só lembrar, e vários elétrons que ficam circulando ao redor dele. O que foi o experimento da dupla fenda, né? Esqueçam o átomo primeiro e peguem a energia solar, né? Então, Thomas Young, o que foi que ele fez? Vejam aí essa imagem, né? Existe uma barreira, digamos assim, que foi o que Thomas Young fez em 1801, porque não tinha muita tecnologia. Ele pegou uma caixa, toda fechada, né, fez uma abertura para que a luz do sol entrasse, e a luz do sol é luz, né, 100 anos depois foi descoberta a partícula da luz, que é o fóton, né, que quase não tem massa, quase não pode ser chamado de partícula, mas é o fóton, mas nessa época Thomas Young só existia essa fonte de energia, que era a luz. Não existia raio laser para ele fazer essa tecnologia como existe hoje. Mas ele abriu, imagine que isso aqui é uma caixa, e ele abriu uma fenda, né, fez uma abertura para que a luz do sol entrasse. No meio da caixa, ele colocou como se fosse uma parede, vamos dizer assim, mas uma parede, e abriu uma fenda, como vocês estão vendo aí. Na verdade, ele abriu duas, mas que fosse possível de fechar.
E o final da caixa era onde ia projetar a sombra da luz, porque a caixa toda escura, se tem só uma fenda e a luz do sol está passando, ele vai fazer uma sombra lá no final da caixa. Né? E aí, o que era que Thomas Young queria? Existia, né, os físicos clássicos diziam que todos nós somos formados de partículas e que a menor partícula existente é o átomo, aquele que eu mostrei para vocês, que não tinha aquela forma, não tinha aquela concepção nessa época, foi evoluindo, né, a forma do átomo, porque era a menor partícula que existia, indivisível, né, a teoria era essa, indivisível, e que eu não conseguia ver a olho nu. Então, e tinha também, né, era a teoria mais predominante de Isaac Newton, que era muito influente na época, e que defendia essa teoria, e ele não está errado, ele está certo, né, também. Mas também tinha outras teorias dizendo que nós somos onda. E o que foi que Thomas Young quis provar? Ele queria saber se um ou outro estava certo. Quem é que está certo? Os clássicos diziam que nós somos só partícula. E existia uma teoria dizendo que nós somos onda. Então, se nós somos só partícula, quando eu abro uma fenda e acontece a sombra de uma fenda só, o sol batendo no final da caixa. Se eu abrir as duas fendas, eu vou ter duas imagens aí, né? Eu vou ter dois tracinhos, vamos dizer assim, duas sombras aí. Mas o que aconteceu foi isso, né? Quando ele abriu as duas fendas, imaginem essa segunda imagem aqui, né? Ele abrindo as duas fendas. E aí, quando a luz do sol entrou, ao invés de fazer só duas sombras, ela fez várias, como um código de barras. E aí ficou comprovado, né, que nós somos feitos de onda, né, de luz. Mas o que é que aconteceu? E aí parou o primeiro experimento da dupla fenda. 100 anos depois, físicos como Hertz, né, de energia, Isaac Newton, Albert Einstein e outros físicos começaram a querer entender esse experimento, né, e foram repetir o experimento da dupla fenda, né. Eles descobriram, né, não só no experimento da dupla fenda, que descobriram o fóton, né, e foi essa teoria que fez Einstein. Neto, eu vou pedir para que, se vocês forem falar comigo alguma coisa, falem, abram o áudio, porque se mandar mensagem eu não vou conseguir ver. Tudo bem, professora. Viu? Então, o que é que eles fizeram 100 anos depois desse experimento de Thomas Young? Né, eles descobriram que a partícula da luz, que é o fóton, e com isso Einstein ganhou o prêmio Nobel, né, até pelo termo que ele deu, o nome que ele deu, fóton. Mas aí, eu vou resumir muito, esses experimentos foram feitos, e o que é que eles perceberam? Que nós somos tanto partícula como onda, né, existe uma dualidade onda-partícula, e nós somos tanto um quanto o outro. Mas eles queriam entender, né, por onde os fótons passavam quando abria as duas fendas, né? Qual das duas fendas eles escolhiam e qual a constância dessa escolha para que fizesse tantas sombras, né, lá no final. E aí eles queriam entender isso. E por isso, vejam esse olhinho aqui, eles colocaram um detector. Como eles não podiam ver a olho nu, eles tinham que ver a partir de um microscópio, já 100 anos depois já existia uma tecnologia mais avançada, então eles colocaram um detector para ver e decidiram liberar, não a luz solar, mas colocar uma luz mais constante, como laser, e liberar apenas um fóton, né, por vez, para poder ver a constância da escolha entre as duas fendas, né, um por vez. Se vocês procurarem esse experimento da dupla fenda, vocês vão ver a animação dele sendo feito. E aí, quando ligava o detector, o que era que acontecia? O fóton não se comportava como onda, como nesse segundo desenho aqui. Ele se comportava como partícula e só fazia duas sombras. E eles não entenderam por quê. Né? E aí, tempos depois, né, várias repetições desse experimento, Schrödinger, né, outro físico que também estava nesse experimento junto com Einstein e Hertz e outros físicos também, Schrödinger, ele descobre que o fato de alguém estar olhando
influenciava no comportamento do fóton, né? E pegou, aí eu volto para o átomo, ele pegou o átomo, pegou um elétron só, imagine que tem um átomo, né, que o átomo é composto de um núcleo com próton, nêutron, e dentro do núcleo, porque hoje a gente sabe que o átomo é divisível sim, né, existem quarks, existem outras partículas, bóson de Higgs, né, inclusive o bóson de Higgs é considerada a partícula de Deus, e quando a gente estuda mais a fundo a física quântica, a gente entende por que é considerada a partícula de Deus, né, eles não pegaram o átomo inteiro, né, inicialmente, pegaram só um elétron, e resolveram pegar só um elétron, porque o elétron tinha mais massa, era mais denso do que o fóton, né, que quase não tem massa, é luz. E eles diziam que o detector, né, por ser fotossensível, podia estar influenciando o comportamento do fóton. E aí jogaram só um elétron por vez, que tinha mais massa. Quando o detector estava desligado, né, e só uma fenda era aberta, formava só uma sombra no aparato. Quando as duas fendas eram abertas e o detector estava desligado, formava uma onda, a sombra de uma onda, várias sombras com código de barras. Quando eu ligava o detector, mesmo as duas fendas abertas, o elétron se comportava como partícula e formava só duas sombras. E aí eles ficaram muito instigados com isso, né? E resolveram utilizar um átomo inteiro, uma molécula inteira, que é formada por vários átomos, 100 moléculas, e o experimento se repetia. A tentativa dos físicos era provar que nós somos partícula, porque era a teoria mais consistente, né? Mas não. O que foi que Schrödinger descobriu? Que o observador colapsa a função de onda. Então, o átomo é onda, em sua essência, mas quando alguém olha para ele, quando alguém observa, ele decide que ele se torna partícula. Ele deixa de ser algo mais sutil e se torna algo mais denso. Então, ele colapsa a função de onda. É o colapso da função de onda que ficou comprovado por Schrödinger, porque o observador, né, demonstrava que quando alguém estava olhando o elétron, a consciência, porque tudo tem consciência, até uma pedra, agora guardadas as suas devidas proporções, né? A consciência de uma pedra não é igual à consciência da gente, de uma planta não é igual à nossa. Nós somos muito complexos. Mas o elétron, né, um pedaço de um átomo, para vocês terem uma ideia, nós temos 7 octilhões de átomos nos formando, né? Tudo é formado por átomo, todos os órgãos, tudo nosso. Não, são 7 octilhões de átomos. Se um pedaço do átomo tem a consciência de saber que alguém está olhando e se comportar como a gente espera, porque o que a gente espera é que forme duas sombras, porque racionalmente, né, se eu abro duas fendas, duas sombras são formadas, e não um código de barras, várias, né, porque eu não consigo ver a onda, eu consigo ver uma partícula. E aí foi comprovado que nós somos onda e partícula, e o que decide é a nossa observação. Né? Então, já agora, em 1991, outro físico fez o experimento e observou que eu não preciso nem abrir mecanicamente a fenda, né? Basta eu pensar. Se eu imaginar, se eu pensar, emitir um pensamento, as duas fendas estão abertas, o átomo se comporta como partícula, né? Se eu fechar, eu não preciso nem ir, né, com a mão, né, nem startar a máquina, a tecnologia, o telescópio, o microscópio, para abrir as duas fendas, o átomo se comporta só com a força do meu pensamento. Então, o meu pensamento é onda também, emite frequência, e ele é sensível a essa frequência. Isso é muito importante de vocês entenderem, porque para a gente entender o quanto nossas palavras, o quanto nossos pensamentos, nossas atitudes têm força, né, para colapsar uma realidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que pensa. Mas também não é assim, eu saio destruindo uma cidade porque eu imagino uma bomba nuclear ali. Eu saio matando uma pessoa porque eu tenho raiva dela e desejo que ela morra. Não é desse jeito, né? Outros efeitos físicos comprovados, como o efeito Zenon, Turing, né, o efeito Turing, o entrelaçamento quântico e tantos outros conceitos, né, da física quântica,
impedem que a gente faça isso, porque senão a gente nem existiria, já tinha se autodestruído, né? Mas também existiu algo, né, que Einstein até chamou de efeito fantasmagórico da física, que foi o seguinte, né, eles lançando um elétron por vez, ou uma molécula por vez, ou um átomo por vez, o que fosse, o que era que acontecia, né? Imagine que só está uma fenda aberta, e eu lanço o elétron, né, eu vou chamar elétron, eu lanço a partícula, eu lanço o elétron. Lógico que ele vai fazer só uma sombra, eu lanço vários, né, 100 elétrons, a junção deles vai fazer só uma sombra. Então, ele vem sabendo que vai se comportar como partícula. Mas antes dele chegar nesse aparato final, o que é que eu faço como observador? Eu imagino, eu penso, né, as duas fendas estão abertas. Então, o que foi que aconteceu? Né, em 1901, a tecnologia já era extremamente avançada, de conseguir dividir um segundo em vários nanosegundos, né? Então, imagina que o elétron está passando aqui como partícula, porque só tem uma fenda aberta. Eu penso, né, as duas fendas estão abertas. Ele some, então ele desaparece. Ele não para o percurso dele e volta para passar pelas duas fendas. Ele some e vai para um não lugar, porque ninguém sabe para onde ele vai, né? Até hoje ninguém explica para onde ele vai. E explica, porque diz que ele vai para um vácuo quântico, para algo que é um não lugar. Realmente a expressão é não lugar. Ele vai para um não lugar, reaparece antes da fenda e se comporta como eu quero. As duas fendas abertas, o elétron é liberado, né? Ou o átomo ou molécula é liberado, ela vai se comportar como onda, porque o detector está desligado, mas eu penso que o detector está ligado, que eu estou observando, e que as duas fendas estão abertas, ela se comporta como partícula e faz só duas sombras, né? Vamos chamar de sombra. Mas se eu imagino que eu vou fechar a fenda, ou que eu vou desligar o detector, ela se comporta como onda. Então, isso comprovou, mais uma vez, que não é só eu olhar, né, fisicamente falando, basta eu pensar. Comprova que o meu pensamento tem frequência, que ele emite frequência, porque ele é onda também, assim como eu, e que eu colapso a função de onda. Colapsar a função de onda é fazer com que ele deixe de se comportar como onda e passe a se comportar como partícula. Ou seja, concretizar. Eu co-crio a minha realidade. É um pouco complexo, né? Mas eu quero que vocês, com essa explicação, que vocês entendam o quanto a gente tem poder, entre aspas, né? Eu não gosto de usar a palavra poder, eu gosto de usar a palavra responsabilidade. O quanto a gente tem responsabilidade sobre nossa realidade hoje. E aí a gente vem, né, diante disso, para os princípios da inteligência espiritual, catalogados por Dana Zohar e Ian Marshall, né? São 12 princípios, a partir de toda essa teoria, que foi um resumo do resumo do resumo. Peço até desculpas aos físicos presentes, né? Os professores que estudaram física e que sabem tudo isso, porque existem vários efeitos que foram, várias teorias, vários resultados do mesmo experimento. Mas sempre se comprovou que Thomas Young estava correto. Nós somos onda e nós somos partícula ao mesmo tempo. Então, o primeiro princípio é: atente para os seus pensamentos. Vocês entendem agora a seriedade da gente saber o que a gente pensa, né? Como tudo que há, eles têm frequência, eles são energia, eu esqueci de colocar aí, e tem frequência vibracional. Então, a gente tem que começar a ter cuidado. Aliás, a gente tem que não. Vocês podem querer começar a ter cuidado com seus pensamentos. A partir do momento que você começa a policiar, né, a se policiar sobre aquilo que você pensa, você começa a expandir a sua consciência, e no final vocês vão ver algumas coisas que a gente passa a fazer parte da nossa realidade, que significa que nossa consciência está expandindo. Então, atentar para os nossos pensamentos, entendendo que por causa do cérebro reptiliano, principalmente, não só por ele, nós temos 70 mil pensamentos por dia, 90% deles são repetidos, né, para não nos tirar de algo que a gente conhece, e 80% são negativos.
Então, a gente pode escolher não ter mais esse tipo de pensamento. Só que é algo muito sutil, precisa de uma decisão pessoal, né? Porque eu não posso fazer por você, eu não posso fazer por Mariana, eu não posso fazer por Ezra, por Neto, por Paulo. É cada um que faz por si, é um caminho muito individual. E uma trajetória muito sua, né? A forma que você vai fazer isso é algo muito seu. O autoconhecimento é importante, por quê? Porque a partir do momento que eu começo a desenvolver o autoconhecimento e o desenvolvimento da inteligência emocional nos ajuda a isso, porque se eu passar a conhecer as minhas emoções e a forma que eu reajo, eu passo a ampliar o meu autoconhecimento, né? O conhecimento de quem eu sou como pessoa, enquanto pessoa. É importante porque desenvolver o autoconhecimento faz com que eu encontre o meu propósito. Todos nós temos um propósito único na vida. Mas a gente pode passar por essa experiência de vida e nunca saber qual é esse propósito. Porque a gente pode passar por essa experiência de vida como alguém mecânico, né? Movido pelos hábitos e pelo que aprendeu só, não expande mais, mas isso não quer dizer que ele é menos do que quem quis expandir a consciência, não. Quer dizer que foi essa decisão que ele tomou, né? Ele não quis, ou nem escolheu, né? Ele aprendeu assim, porque foi passado assim, e ele viveu a vida inteira assim, e isso não torna ele menor nem maior do que ninguém. É só o diferente, é só o caminho que ele fez. Né? E o autoconhecimento e tudo isso, a gente consegue a partir da meditação. A meditação, embora remeta a uma determinada religião, sem relação com a religião nenhuma, é a forma que eu encontro de escutar o meu silêncio, né? A partir da constância, quando eu adquiro o hábito de meditar, eu começo a silenciar os meus pensamentos, né? Não é a primeira vez que eu vou meditar, eu não consigo fazer isso. Eu começo a silenciar os meus pensamentos e começo a ouvir o meu eu superior, né? Parece algo muito surreal que eu estou falando, mas não é, né? Tem muita gente que já, e principalmente nesse período de pandemia, conseguiu silenciar os pensamentos, porque não é fácil. Né? Então, a meditação, o que eu indico é começar respirando profundamente. Então, tire alguns momentos do seu dia, respire 3 vezes, né? Faça uma respiração profunda 3 vezes. Porque como a gente é energia pura, né? Imagina, se uma parte do átomo é capaz de entender o que o observador está querendo, imagina 7 octilhões de átomos, né? Nós temos pontos energéticos no corpo, por isso a acupuntura dá certo, né? Porque ela destrava pontos energéticos importantes. Então, quando a gente respira profundamente, a gente oxigena esses pontos energéticos. E isso faz muito bem para o nosso corpo, para o nosso espírito. E a partir desse momento, você vai sentindo mais necessidade de aumentar esse tempo, né? De aumentar esse momento que você tira só para você e começa a aprender a meditar, né? Começa a entender os estados meditativos, começa a entender o poder do presente, do agora. Tenha humildade no sentido de entender que nós não somos separados, né? Se eu fizer mal a Mariana, não é ela que vai sofrer, ela vai sofrer diretamente, porque eu fiz mal para ela, mas o sofrimento dela vai ressoar e vai me atingir, né? Existe uma história que eu recebi pela internet, não sei se é verdade, mas vamos dizer que é um conto, né? O filho chegou muito chateado em casa, muito chateado mesmo com o amiguinho, e disse que estava com muita raiva do amigo, e o pai dele fez o seguinte, colocou uma camisa branca, né? Estava xingando, até amaldiçoando o amigo, porque estava com muita raiva. O pai dele colocou uma camisa branca nele, deu um saco de carvão, colocou ele distante de um alvo, né, um pouco distante de um alvo, e disse assim, tudo que você quiser dizer para o seu amigo, toda a raiva que você tem dele, é um carvão desse, né, pegue e jogue nele, né, jogue nele. No final dessa experiência, né, quando ele terminou o saco de carvão, ele viu que pouco carvão chegou, né, lá no amigo, porque o carvão é leve, o pai foi muito inteligente, o carvão é leve, não chegava, né, numa distância curta, mas ele estava completamente sujo. Então, ele mostrou para o filho que toda raiva, né, atingia mais ele do que a pessoa. Atinge a pessoa, sim, mas a gente atinge mais a gente do que o outro.
Então, a gente começar a entender que todos nós somos um só. Porque a partir do momento que o vácuo quântico foi descoberto, vácuo é um nada, né? É algo, quando a gente fala vácuo, na nossa concepção de mundo, é nada. Mas imagina um nada, do nada, surgir duas cordas, né? Surgir energia, surgir raios, pequenos raios. Então, é o vácuo quântico. E a gente é uma onda primordial, né? A gente é fractal de uma onda primordial, que você pode chamar de Deus, ser superior, campo cósmico, o que você quiser chamar, né? Mas essa onda primordial é que nós somos parte dele. Então, o que a gente faz entrelaça, acontece um emaranhamento quântico com o outro. A gente tem que ter humildade de saber que somos parte de um todo, de um único todo, né? De uma única onda. Humildade nesse sentido, né? Não somos únicos no mundo. Tudo que a gente faz ressoa. Viver a compaixão, quando eu fizer daqui a pouco, né, vocês vão entender o que é melhor, né, de uma forma mais prática, né, se colocar no lugar do outro, né, nada somos sem o outro, no sentido de, se eu fizer mal, eu quero me colocar no lugar dele, porque o sofrimento dele me atinge de determinada forma, né, reveja seus valores, né, em relação a o que alimenta as suas intenções. É o amor ou o medo, né? Só existem duas emoções, dois sentimentos no mundo, amor e medo, né? Por quê? Porque o amor é um amor que a gente conhece, a gratidão, o ser grato, né? E o medo é o medo de não ser amado, é o medo de morrer, é o medo de envelhecer, é o medo de não conseguir, é o medo de não ser aceito, é o medo de não ter amigos, é o medo de não passar na prova, é o medo, é sempre medo de algo. Então, o que é que alimenta suas intenções? O que é que alimenta seus desejos? Os desejos que você tem hoje, começa a fazer esse exercício, né, para você ampliar o seu autoconhecimento. Eles são guiados por algum medo dos pais não aceitarem, da família não aceitar, de quem você ama não lhe aceitar, medo de não ser reconhecido pelo seu grupo de amigos, de não ser aceito, ou é o amor, ou é porque você é grato, né? Por que a inteligência espiritual não tem relação com religião? Porque, e tem ao mesmo tempo. Porque a religião, se a religião que você professa é uma religião que lhe ensina a ser grata, ou grato, né, pelo que você tem, ela realmente está desenvolvendo sua inteligência espiritual, porque ela lhe deixa com uma frequência vibracional alta, né? E Deus, né, essa onda, né, primordial, vamos chamar de Deus, ele tem uma vibração infinitamente alta, que a gente nem consegue conceber. Então, para eu me aproximar de Deus, eu tenho que ter intenções que vibram no amor e na gratidão, e não no medo, porque o medo tem uma vibração muito baixa, então não vai conseguir atingir, né? É uma questão física, é uma questão racional, porque está comprovado. As vibrações altas, elas são atingidas quando eu também ressoo alto. Se eu ressoo baixo, eu não vou conseguir atingir aquilo ali, a não ser que eu mude a minha vibração, né? Viva o presente, né? Tira o peso do passado eu só tenho aprendizado, eu tenho que me desligar do passado, aqueles pensamentos de, e se eu tivesse dito isso, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse escolhido isso, e se eu tivesse ficado com aquela pessoa, não vai levar você para canto nenhum. É só aprender, né, para aprendizado. E das preocupações, pré-ocupações, você está se ocupando previamente. Então, a gente não tem nenhum passado, nenhum futuro, a gente tem um agora, e a gente precisa vivenciá-lo em essência, integralmente. A criança faz muito isso, né, uma criança, se você observar, ela está no agora. Se ela está brincando, ela está no agora. Ela não está preocupada com o que ela fez ontem, e muito menos com o que ela vai fazer amanhã. Ela está no agora. Então, é bom a gente aprender muito, porque a gente desaprende. Quando a gente era criança, a gente sabia viver o agora. E esse é o segredo da vida, né? Mas a gente vai crescendo, os filtros vão vindo, os modelos mentais, as crenças, e a gente vai começando a se preocupar com o futuro, e começando a lamentar o passado, ou ter saudade, nostalgia do passado. E é bom a gente sempre ver se a gente está se comportando como a gente era quando criança. Estamos conectados, e o jeito que eu vivo minha vida afeta a vida do outro. Tudo tem relação, né?
como é que eu levo minha vida? Então, se eu perco um ônibus, se o pneu do meu carro estoura, eu fico injuriado e fico reclamando, ou eu agradeço porque algo ruim poderia acontecer, eu desenvolvo esse estado, né, de espírito, eu desenvolvo esse tipo de pensamento. Se eu levo uma topada, eu fico chateado porque caí, porque eu estou com vergonha, porque todo mundo viu eu cair, ou eu fico grato porque não rompi um ligamento. Então, eu starto, a partir dessa minha decisão, a corrente do bem ou a corrente do mal. Porque se eu fico reclamando e soltando injúrias, né, porque caí, porque estou com vergonha, porque muita gente está rindo de mim, eu termino falando mal com outra pessoa e é uma bola de neve. E essa outra pessoa fica chateada porque eu falei mal com ela e fala mal com outra e vai startando uma corrente do mal. Então, a gente entender que a gente está conectado, e mesmo que eu não fale mal, né, diretamente com a pessoa, aquela minha vibração vai ressoar com quem está perto de mim, e vai atrair pessoas assim para mim, mais daquilo que eu ressoo. Eu atraio sempre mais daquilo que eu ressoo. Então, se eu estou ressoando medo de ser assaltado, a chance de acontecer comigo do que com uma pessoa que não está pensando nisso é infinitamente maior, né? Porque eu vou ressoar e vou atrair mais daquilo que eu estou com medo. Então, o 8º princípio, responda a uma questão fundamental sempre, pergunte o porquê, né? Abra sua mente, né? Permita a expansão, sempre questione, né? Sempre questione os professores, sempre questione vocês mesmos, os colegas, os alunos, não, não sendo arrogante, mas no sentido de entender, né, se existe sentido para você, né? Por que isso? Por que isso? Por que eu cheguei a estudar inteligência espiritual? Por que eu cheguei a querer estudar isso? Por que eu tive que estudar depois de adulta, né? Porque eu confesso a vocês que eu não aprendi, quando eu era estudante, física clássica. Porque para estudar física quântica, eu tive que estudar física clássica. Então, eu tive que estudar aquilo que eu não aprendi na escola, estudar depois de adulta, para poder entender, né? E eliminei uma crença de que eu não sabia física, de que física é difícil, que nem todos aprendem. Eu comecei a pensar, se um dia uma pessoa aprendeu, eu vou aprender também, né? Para Einstein era mais fácil, para Schrödinger era mais fácil, para os professores de física é mais fácil, porque eles nasceram com essa tendência. Para mim não, porque eu tenho uma tendência mais para a área de humanas. Mas eu vou aprender, eu vou ter mais trabalho, mas eu vou aprender. Então, eu eliminei essa crença limitante e aprendi, né, o que eu precisava aprender. Sei que tenho muito mais para aprender. Mude sua mente, né, seus paradigmas, e coloque seus pontos de vista sobre uma nova perspectiva. Questione sempre, né. Fernando Scherer, o Xuxa, né, o nadador, ele passou por uma experiência muito forte de vida, quando ele deixou de nadar, ao ponto de querer tirar a vida, e ele encontrou, né, uma expansão, ele expandiu a consciência dele de uma forma que ele diz, né, não acredite em ninguém, não no sentido de arrogância, não no sentido de querer estar certo e que o outro está mentindo para você, não, mas no sentido de expandir, né, sempre questione, o que eu estou dizendo aqui, questione, o que você lê, questione, o que você escuta, questione o que você aprendeu dos seus pais, questione o que você aprendeu na escola, questione o que o seu professor está dizendo, no sentido de ampliar mais o conhecimento. Repito, não sendo arrogante. O 10º, né, não sei para que eu boto essas animações, porque elas não funcionam, mas a 10º princípio, valorize seus princípios positivos, até para startar a corrente do bem, né, mesmo que eles sejam impopulares. Repito, sem arrogância, questionando-se sempre. Então, mesmo que a postura positiva seja impopular, Anne, tu tem uma visão romântica da vida, é lindo esse teu mundo, né, mas valorize, né, essa sua visão positiva, né, porque nós sabemos o quanto o mundo é frio, né, o quanto o mundo pode ser frio, nós sabemos o quanto as pessoas podem ser más, mas eu não posso esperar isso, né? Se eu esperar isso, eu vou ressoar isso e eu vou receber isso. O 11, celebre a diversidade, no sentido de valorizar os vários talentos, né? As pessoas são diferentes, nós todos fazemos parte de um único todo, mas cada um é uma parte separada, individualizada, cada um tem o seu papel nesse todo, né? É uma visão sistêmica.
É um todo, nós somos parte desse todo e cada um de nós tem o nosso papel. Então, se o outro pensa diferente de mim, viva, que bom que ele pensa diferente de mim, porque vai juntar com o que eu penso e vai somar. E descubra a sua vocação, o seu propósito de vida e em como você também pode fazer a diferença. Né? Você descobrindo esse seu propósito, você entra no estado de flow, né, de flow, no estado de fluxo, e aí você para de ter que se esforçar. Então, quando você descobre, né, o seu fluxo, o seu estado de flow, você trabalha de uma forma tão grata, né, que quando você recebe o seu salário, dinheiro também é energia, você acha que está recebendo 2 vezes, porque você não se esforça. Né, a gente não precisa, é uma crença limitante achar que precisa se esforçar muito para ficar rico, para ganhar dinheiro ou para ganhar o sustento. Não precisa se esforçar. Né, se a gente encontra o nosso propósito, a gente faz aquilo com tanto amor que a gente não se esforça. Né, e a gente atrai o dinheiro, e muito dinheiro, porque todos têm direito de atrair muito dinheiro, e todos têm possibilidade, porque o universo é abundante e próspero. Agora, eu estou ressoando escassez ou eu estou ressoando abundância? Os meus pensamentos ressoam medo, né, escassez e tudo que é de baixa frequência, os meus pensamentos ressoam gratidão. Até na oração, né, seja grato na sua oração, grato pelo dia, grato por ter acordado, grato por ter se alimentado, grato por estar bem, grato até por aquela dor de cabeça, porque ela está sinalizando que algo não está legal, que você precisa dormir, que você precisa descansar, que você precisa tomar água, que você precisa relaxar. Então, seja grato por ela e se despeça dela, né? Não quero mais. Por isso que existe a cura quântica, a chamada cura quântica. Mas eu não posso entrar nessa questão. E aí vem a pergunta, ok, inteligência espiritual, e a relação com expansão da consciência, né? Tudo isso que eu falei, que relação tem com expansão da consciência? E aí, a expansão da consciência é foco na forma de como vemos o mundo e não de como os outros se comportam. Então, eu paro de observar o comportamento dos outros, porque a partir do momento que eu observo o comportamento do outro, ou eu estou esperando algo, ou eu gerei uma expectativa, ou eu estou julgando, né? E todo julgamento é uma forma de confissão. Eu acho essa frase muito forte, ela não é minha, mas reflitam sobre ela. Todo julgamento é uma espécie de confissão, de autoconfissão. Né? Então, preste atenção no que você julga no outro. É melhor você ver o mundo, né, expandir a forma de como você vê o mundo, e não focar em como os outros se comportam. Foque em como você está se comportando no mundo, né? É a melhor coisa para se fazer. Tudo muda quando você muda. Lógico, se você muda a forma de ver o mundo. Então, o mundo muda para você. Aprendemos a ressignificar o que passou, né? E não foi uma experiência muito boa. Então, o passado é composto de experiências boas e de experiências ruins. Algumas experiências são muito ruins, muito traumáticas, e eu não consigo ressignificar sem a ajuda de um profissional. Mas eu consigo ressignificar, né? Se ela foi muito traumática, eu preciso de ajuda de um profissional, né, da área de saúde, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, mas eu consigo ressignificar, isso é possível, né? E tem experiências que eu consigo ressignificar sozinho, né? Eu volto para ela e eu enxergo com outros olhos. Então, expandindo a nossa consciência, expandindo a nossa visão de mundo, a gente consegue e aprende a ressignificar aquilo que não foi uma boa experiência para nós. E aprendemos a estar no agora, que é bem importante, né? Desde que eu ouvi isso, eu começo a me perguntar, né? Se eu fosse criança, eu tenho uma filha de 9 anos, e ela vive no agora, ela não pensa na aula que ela vai ter amanhã, ela não pensa no que ela viveu ontem, né? Ela vive no agora. Então, ela briga agora com as amiguinhas, daqui a pouco, a amiguinha vem, pede desculpas, e eles estão bem, ela perdoa, porque amplia a capacidade de perdão, né? A gente sempre nasce com essa habilidade de estar no agora, mas a gente vai perdendo ao longo do tempo. Tanto que eu estou aprendendo com minha filha, eu observo. Como é que Maria Clara se comportaria?
como é que é estar no agora? Então, eu não estou pensando em amanhã, né, o que é que eu vou fazer, e nem no que eu não fiz à tarde. Eu estou agora com vocês. É sempre se policiar, né, para estar no agora. Então, segundo Milena Bittencourt, né, baseado na teoria dela, expandir a consciência é a forma como as pessoas passam a entender que a vida nem sempre reflete a verdadeira realidade, porque a realidade é que existem infinitas possibilidades dela se apresentar para nós. Basta a gente expandir nossa consciência. E que essa realidade pode ser modificada por si mesmo, sempre que desejar. Porque eu sou um observador. Eu tenho 7 octilhões de átomos. Eu sou energia pura. Né? Eu tenho um cérebro trino, diferente dos répteis, que só tem o cérebro reptiliano. Né? Então, eu tenho um cérebro trino. E eu posso modificar a minha realidade sempre que eu desejar. Lógico que para aí teria que ter muita conversa, muito debate, né, mas, resumindo, né, a física quântica nos dá isso, né, nos comprova que nós temos esse poder, vamos dizer assim. Né, e aí, por Milena Bittencourt, eu adaptei algumas coisas, mas essencialmente é o que ela diz, 10 sinais de que sua consciência está expandindo, para a gente finalizar, né, que eu já estou passando da hora. Primeiro, quando as frustrações dia a dia, né, como ficar preso no trânsito, filas intermináveis, não tiram mais a nossa paz como antes. Então, quando eu me vejo numa situação dessa, eu aproveito para meditar, eu aproveito para respirar fundo, eu aproveito para observar o mundo, observar coisas que eu nunca tinha visto antes naquele banco, naquela fila, né? Observar coisas que eu nunca tinha visto naquela rua, que eu passo há 10 anos, mas o trânsito me fez parar aqui nesse lugar e eu começo a observar, a procurar coisas diferentes. Então, eu não fico chateado, né? Eu não fico xingando tudo e olhando o relógio. Eu encaro de uma forma diferente. É um sinal de que sua consciência está expandindo. Você passa a atrair pessoas mais amorosas e mais leais para a sua vida. Por quê? Se você começa a se comportar, começa a monitorar seus pensamentos e escolher os pensamentos, você começa a ressoar. Ninguém vai escolher coisa ruim para si mesmo, né? Vai escolher coisa boa. Então, você vai ressoar e vai atrair pessoas mais amorosas e mais leais para a sua vida. E aquelas pessoas que lhe roubavam a paz começam a sair de sua vida como um passe de mágica. De repente, elas começam a não lhe procurar mais, porque elas não conseguem lhe encontrar, né? A vibração delas não conseguem lhe encontrar, ao ponto de nem ver, né? Que aí eu nem vou entrar nesse mérito, porque é muito pano para manga. Você já não passa mais dias ou meses preso mentalmente, pensando, né, direto, com pensamento obsessivo, em situações que não foram boas experiências para você, e foca em algo mais produtivo, como ressignificar, se isso está voltando, essa experiência está voltando sempre para você, ressignifique ela e deixe ela ir embora, né? Ou algo mais essencial relacionado ao seu propósito. Passa a perdoar mais facilmente, como as crianças, né, pois entende que todos estão em constante aprendizado. Aprende também a se perdoar e não se permitir mais carregar culpas, né, por entender que a culpa é um peso desnecessário e prejudicial para a sua jornada, porque a culpa tem uma frequência muito baixa. A culpa tem uma frequência até mais baixa do que o medo. E ela vai atrair mais culpa, né? Se você ficar se sentindo culpado por tudo. Se perdoe, se foi algo realmente errado, que você considera errado que você fez, se perdoe e siga seu caminho. Você começa a ter consciência que precisa cuidar melhor do seu corpo físico, né? Nós temos vários corpos sutis depois desse corpo físico. O duplo etérico, né? O duplo etérico é o que a gente chama de aura. E até fotos são tiradas para comprovar que existe, né? Então, nós temos vários corpos físicos. Se a gente fosse ver, né, todos os nossos corpos que existem, a gente teria 4 metros de altura. Mas o que a gente vê mesmo é o nosso corpo físico, e a gente passa a cuidar melhor dele. Né? Passa a sentir uma vontade imensa de implementar hábitos mais saudáveis. Então, a gente passa a querer comer melhor, comer alimentos mais saudáveis, né? E até negar alimentos junk food, por exemplo. Passa a buscar por conteúdos que alimentam a sua alma e o seu espírito de uma forma mais profunda e mais elevada, porque você passa a se incomodar
quando é algo que não está ressoando com a sua frequência. Então, quando você vê uma TV ligada e está um jornal, né, qualquer, passando muita coisa ruim, né, a maioria dos jornais passa muita coisa ruim, e aí, passando morte, passando estupro, passando assassinatos, traições, e isso começa a lhe incomodar. Até se você não estiver escutando, você está em algum outro lugar da casa, mas aquilo está ligado, a frequência começa a lhe incomodar. E você começa a procurar, né, o que é que está lhe incomodando e encontra que é uma TV ligada, ninguém está lá, ou uma música que está passando e fala de traição, fala uma música que ressoa baixo e lhe incomoda. Então você passa a selecionar mais o que você assiste, o que você ouve, o que você fala, o que você ouve em relação à música e o que você ouve em relação a conversas, né, com pessoas. O que você fala também, você passa a selecionar mais o que fala. Você passa a priorizar mais o silêncio, né? Minha avó dizia sempre, a gente nasceu com 2 ouvidos e uma boca, e eu não entendia muito bem o que ela estava querendo dizer, mas eu achava engraçado. É para a gente falar menos e escutar mais, e hoje eu entendo. O silêncio é mais valioso, né? E lugares que frequenta também passa a nos incomodar, então a gente passa a selecionar mais os lugares que a gente frequentava. Você já não faz questão de ter a última palavra, né, de provar que está certo, até porque isso só faz a gente perder tempo, né, tempo de trajetória, né, de autoconhecimento, porque não é por aí. A gente veio para essa experiência de vida, né, para aprender o autoamor, para aprender a nos amar e amar o outro, e não para provar que está certo. Então, você já não faz questão de ter a última palavra, e até se solidariza com o outro que ainda busca saciar o ego inflamado, que ainda busca querer ter a última palavra e querer provar que está certo. Você se solidariza com ele e entrega aquilo que ele quer, né? Entende que julgar o outro por estar em um nível diferente do seu não torna melhor que ninguém. Então, a gente passa a não querer julgar, e quando a gente julga, incomoda tanto que você precisa respirar e se perdoar. Né, de tanto que incomoda, faz um bolo na garganta e você se recolhe, nem que vá ao banheiro, né, se recolhe, mas respira e se perdoa por aquele julgamento, porque começa a ressoar tão baixo que não combina com sua frequência. Você começa a ser grato por coisas que antes lhe pareciam não ter relevância alguma, porque você passa a valorizar e a viver no agora. Passa a observar mais a natureza, passa a observar mais o pôr do sol, o canto dos pássaros, passa a achar lindo folhas das árvores, os momentos em família e até os cantos do pássaro que eu falei, né? Se torna um apreciador do presente e sempre busca formas de se manter alinhado com o agora. Um bom exercício é você, quando for tomar banho, ficar no banho, né? Sinta a água batendo no seu corpo. Imagine que ela está derramando luz, né? Que ela está derramando cura. Imagine que ela está passando pelo seu corpo, num simples banho, que você toma no início do dia, no final do dia, na hora que você quiser tomar banho. Sinta, se satisfaça, né, com a água batendo na sua pele, com a sensação que ele dá. Fazendo isso, você esquece o passado, esquece as preocupações, ou seja, o futuro, e vive exatamente o agora. Quanto mais você fizer isso, mais o hábito você vai ter de fazer. Quando você estiver comendo uma coisa que gosta, tomando um copo de água, sinta a água descendo, né, desde o início até o final, sinta ela regando tudo, né, regando todas as suas células e limpando tudo, todos os resíduos, tudo que não comparado ao caminho do outro. Então, por mais que o outro esteja errado, por mais que ele tenha feito algo muito macabro, evite julgar, né, porque você não sabe a experiência de vida dele, você não sabe o que aconteceu com ele. Não julgue, né, se foque em você, né, na sua expansão, né, no seu autoconhecimento, em entender quem você é. E mesmo que você sinta raiva, né, em um momento, eu estudei muito a religião judaica, a Cabala, e eu não entendia porque os judeus não sentiam raiva de Hitler, porque eu odiava ele, eu sentia muita raiva dele, que foi capaz de fazer tudo aquilo, né, mas depois eu entendi, né, quem sou eu para julgar o que ele fez? Eu não sei o que foi a vida dele, eu não posso julgar porque eu não sou ele, eu não sei o que ele viveu, não sou eu que tenho que julgar, né, e os judeus têm muito esse comportamento,
eles não sentem raiva, eles ressignificam o Holocausto, né, e tudo que aconteceu. E finalmente você percebe que não faz mais julgamentos como antigamente e começa a ser invadido por uma incrível compaixão e empatia até pelos mais detestáveis da sociedade, como eu falei. Né? Mesmo que você tenha sido a vítima, é muito difícil, por isso que eu digo, quando é uma experiência má, muito macabra, né, muito pesada, você não vai conseguir perdoar e nem ressignificar sozinho, mas você consegue, né? Tanto que o tempo cura. Então, é muito isso, acho que eu termino aqui na minha fala, breve, né, me desculpe se eu resumi muito os experimentos, para quem está aqui e que é físico, né, mas eu precisava falar, né, do experimento da dupla fenda, para a gente entender o quanto a gente pode mudar nossa realidade. Professora, primeiramente eu quero agradecer, né, as suas palavras, que vêm para nos engrandecer, né, enquanto profissional, que vem para nos engrandecer enquanto seres humanos, enquanto seres profissionais, aquela ideia que eu sempre digo, né, da transpessoalidade. A gente começa a se perceber em vários aspectos e em vários formatos. A gente começa a perceber que nós somos um ser profissional, um ser espiritual, enquanto um ser transpessoal e buscando... Tirou agora, Neto? Tirou sim, professora. Obrigado. E buscando sempre esse equilíbrio. Aí eu queria lhe fazer uma pergunta, professora, nesse sentido. A ideia da autorresponsabilidade. Em outros momentos, num grupo de estudo que nós temos, né, eu justamente falava sobre essa situação. Muitas vezes a gente procura, né, uma ajuda terapêutica, algo que, na verdade, a nossa busca é simplesmente por reforçar as nossas ideias. A gente quer ou reforçar aquela ideia que a gente já tem pré-concebida, ou a gente quer atribuir a terceiros as responsabilidades pelos nossos atos, né? E aí é muito mais fácil colocar a culpa num regime remoto, não é, do que assumir a responsabilidade de ser protagonista do meu aprendizado. É muito mais fácil atribuir a responsabilidade, sei lá, a falta de amamentação da minha mãe, do que eu reconhecer a minha dificuldade em lidar com afeto, né? Então, eu estou sempre atribuindo a terceiros a responsabilidade. Uma coisa que eu digo muito é que a gente precisa ser protagonista e ser responsável pela construção do que somos. A gente não pode mudar muitas vezes o que aconteceu, ou quase nunca, mas a gente pode sempre escolher o que fazer a partir do que aconteceu. Né? Você não escolhe o que aconteceu, mas a escolha do que fazer com o que aconteceu lhe cabe. E a partir desse momento em que a escolha é sua responsabilidade. Para a física quântica, professor, eu sei que talvez a pergunta que eu estou fazendo seja plano para uma outra palestra, né? Seja um plano aí, abra a margem para uma outra palestra, mas para a física quântica, qual a importância que a gente vê, então, assim, da ideia da autorresponsabilidade? De você se assumir enquanto protagonista da sua vida, né? E, além da autorresponsabilidade, eu acho que uma coisa que a senhora falou aí, muito, muito bem colocado, isso nos dá poder, mas também nos dá, né, mais do que poder, nos dá responsabilidade. Então, a ideia da minha responsabilidade para com o outro, né, o outro como sendo também uma derivação daquilo que eu sou e daquilo que eu faço, acaba respingando em mim. A ideia do carvão, achei fantástica, né? Então, assim, a importância para a física quântica da autorresponsabilidade e da empatia, que acredito que esteja completamente ligado, né, um ao outro. A empatia é um dos pilares, né, da inteligência emocional, o desenvolvimento da empatia, o aprender a ser empático, que não é fácil, porque para eu ser empático, eu preciso, empatia é se colocar no lugar do outro. Para eu me colocar no seu lugar, eu preciso saber qual é o seu lugar. Para eu saber qual é o seu lugar, eu preciso lhe escutar. Então, eu preciso desenvolver a escuta ativa, né? Aí vem aquela ideia de que eu nasci com 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. Então, é difícil, né? Eu não vou dizer que é ainda, mas era difícil nos tempos antes dessa pandemia encontrar quem escutasse, quem nos escutasse. Agora, depois que a gente passar por esse período, a gente vai precisar ver como é que o mundo vai ficar, né? Eu não gosto de um novo normal. Porque jamais a gente vai voltar ao que era antes, né?
nossa concepção de mundo ampliou. Então, em relação à autorresponsabilidade, o que é que a física quântica nos ensina? Né? Se eu estou xingando a faculdade, né, porque colocou o regime remoto, porque eu tenho que assistir aula todo dia, porque eu não consigo, veja que eu estou julgando, né, se eu estou xingando não, desculpa, se eu estou reclamando da vida, porque agora é o regime remoto, eu estou julgando de determinada forma. Então, entendendo que o julgamento é uma autoconfissão, o que é que eu estou me incomodando? É o nosso cérebro reptiliano dizendo, Anne, você vai ter que fazer coisas novas, você não vai ter o professor presencialmente, você não vai ter seus colegas presencialmente, você vai ter que assistir aula aqui dentro de casa, com todo mundo em casa, porque eu sou aluno da noite, ou mesmo que eu seja aluno da manhã, tem gente em casa, né, porque está todo mundo em um isolamento, já está mais liberado, mas não deixa de ser, né, e ele está mandando avisos de que é ruim, de que é chato, de que o culpado é o professor Neto, de que o culpado é a professora Tatiana, é a direção da faculdade, que deveria ver de outra forma. Mas, veja, eu estou colocando a responsabilidade no outro. Eu tenho que puxar para mim a autorresponsabilidade, né? O que me incomoda? Me incomoda ficar na frente de um computador, né, compartilhando com toda a minha família aquela aula. O que me incomoda? Eu durmo, né, porque eu passo o dia no computador trabalhando, porque eu estou trabalhando no home office, ou o que está me incomodando? Então, eu puxo para mim, eu esqueço, né, o outro, e puxo para mim, né, para ver o que é que eu deixo, né, o cérebro reptiliano me dominar, essa parte do meu cérebro tão antiga me dominar, ou no sentido de arcaica, né, tão igual, é até chamado reptiliano, que é igual dos répteis. Ou eu vou utilizar a minha capacidade de gerenciar isso aí, ou eu vou me adaptar, né, por isso que fala-se muito de adaptação, flexibilidade. Então, é isso que eu compartilhei aqui essa noite, né, a física quântica, ela ensina isso, ela ensina que tudo é energia, que tudo é frequência, né, tem vibração, e eu escolho aquilo que será a minha realidade, né, então eu vou me adaptar, né, completamente ao regime remoto, ou que na verdade a gente já se adaptou, já são 5 meses, né, que a gente está esse é o nosso normal hoje, a gente vai ter que se readaptar quando voltar a ser tudo presencial, então a gente precisa, a ideia é focar em nós, né, como a gente está lidando com isso, acho que é por aí, Neto. Uma coisa que eu acho muito bonita na experiência da dupla fenda é que ela mostra o poder da nossa intenção, né? E eu falo bastante sobre essa ideia da intenção, que esses dias eu fui para o interior, estava conversando com minha mãe, inclusive, sobre isso, né? Eu dizia, não basta a gente fazer alguma coisa se a nossa intenção fala ao contrário, porque por mais que a ação muitas vezes seja bonita, é a intenção que o universo ouve, né? O universo, ele não está nos assistindo, ele está ressoando, aliás, está recebendo e devolvendo energia, né? Ele não está assistindo. Então, assim, tem-se muito a ideia, né, que a gente diz que, para os cristãos, né, que Deus lê os pensamentos, que ele vê as intenções, e é justamente nesse sentido, né, a gente faz algo, mas é a nossa intenção quem prevalece, e isso eu acredito que a experiência da dupla fenda deixa muito claro para a gente, né, quando a gente consegue perceber que a intenção, ela modifica muita coisa. Então não adianta a gente fazer algo se a nossa intenção, ela não é pura, ela não é genuína, né, ela não é leve. A gente precisa se conscientizar com essa ideia de que o mundo melhor, é aquela frase que todo mundo já ouviu, né? O mundo melhor começa em mim. Então, que eu tenho, de fato, a obrigação de fazer parte desse mundo melhor. A partir do momento que eu digo, o mundo não presta, o mundo hoje, né, tá tudo, os valores estão todos invertidos, ninguém vale nada, eu faço parte desse mundo, não é? Então, eu faço parte de tudo isso. E a minha parcela de responsabilidade, inclusive, no poder de transformação, né? Se eu não posso mudar o problema, de repente, o caminho seja, talvez, mudar a forma como eu olho para o problema. Então, exato, e mudar a forma como eu olho é mudar a mim mesma, porque eu preciso mudar
quem eu sou, para eu poder olhar de forma diferenciada, né? Então, uma coisa que você falou, Neto, que é bom ressaltar, é o universo, o nosso cérebro, né, o universo, e o nosso cérebro, eles não conseguem diferenciar o que é imaginação e o que é realidade. Então, eles não conseguem diferenciar se eu estou imaginando que eu vou ser assaltada ou se eu estou sendo assaltada de fato. Então, ressoa aquilo que está no meu pensamento, né? Quando eu estava estudando a Cabala, era um Rav, né, Michael Lightman, ele falava que não importa, né, não importa se eu vou doar milhões para uma comunidade pobre, né, o que importa é a minha intenção. Então, eu não entendia, e é isso que você falou, né? Se eu estou doando milhões porque eu quero massagear o meu ego, porque eu quero mostrar às pessoas que eu sou um doador, que eu dou, é isso que vai ressoar. Então, e não vai ser legal para quem eu estou doando, né? Porque está sendo alimentado pelo medo de não ser aceito, pelo medo de não ser admirado, e não pelo amor, porque eu tenho e eu posso dar uma parte do que eu tenho para quem não tem. Então, assim, é interessante entender que o universo é energia, entenda Deus, né? É energia pura, e aquilo que ressoa aquilo que você ressoa vai atrair mais. Então, se eu tenho essa fala, né, de que ninguém presta, de que o mundo está corrompido, eu vou atrair mais disso. Então, as pessoas e as situações que vão vir para mim, que vão aparecer para mim, será de corrupção e será de pessoas más. Né, porque eu estou ressoando isso, né, eu estou afirmando isso sempre. Nem por brincadeira, eu não posso nem brincar. O que fala, né? Nem por brincadeira não amaldiçoe uma criança, não amaldiçoe uma pessoa. Porque é amaldiçoar nesse sentido, porque vai ressoar, né? Vai ter a não ser que eu bloqueie, aí é óbvio que... Então eu quero dizer que quem está num processo de expansão da consciência não tem pensamento negativo. Tem sim, mas ele tem consciência e sabe como barrar aquilo ali, barrar aquela frequência, né? Uma forma de barrar é você repetir, né, num pensamento ou falando, tanto faz, os dois têm frequência, cancelado, cancelado, cancelado. Parece simples, mas você barra aquilo que começou a se projetar, né? Teria que ser mais complexa a explicação para a gente entender. Mas uma forma é quando vem pensamento ruim, porque vem, né? Até na meditação, não agrida o pensamento ruim, né? Não afaste. Só veja ele passar, né? E deixe ele seguir. E repita, cancelado, cancelado, cancelado. Porque você cancela aquela energia que começou a se formar e que é uma possibilidade, né? E que pode se tornar realidade. Então, as pessoas que conseguem, que decidem, né? Não é que conseguem, todo mundo vai conseguir, basta decidir. Mas as pessoas que decidem expandir a consciência, elas começam a entender como elas se comportam, elas começam a entender os gatilhos que fazem elas se desmotivarem e começam a gerenciar esses gatilhos. Eu não quero. Às vezes o ego é importante, né? E eu posso utilizá-lo quando eu quiser, mas eu decido, a diferença é essa. É o ego que me guia ou eu decido quando ele tem que aparecer, né? Então, se eu digo assim, eu sou muito boa nisso, eu estou dizendo isso, é o meu ego falando, mas eu sei que ele está falando, porque o fato de eu dizer que eu sou muito boa nisso, que eu estudei isso, que eu fiz isso, que eu sou aquilo, vai respaldar quem está me ouvindo para saber que eu não estou falando à toa, né, que foi porque eu estudei. Aí eu guardo o meu ego e volto para a humildade, né, que o que eu estou dizendo não é a verdade universal. O que eu estou dizendo é um caminho, é uma verdade minha, e você pode questionar, a Mariana pode questionar, a Paulo, Esdras pode questionar, no sentido de querer ampliar, querer seguir outro caminho e formar outros conceitos. É muito por aí. Professora Mariana, professor Paulo, Esdras, algum dos professores aqui presentes também quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? As explanações da professora Anne são sempre muito completas, né? Então não sobra muito espaço para a gente fazer muita intervenção, porque assim, a professora Anne estuda muito a ideia da física quântica, né? E é um ser
que nos ensinam muito o que ser e como ser, né? Eu tenho aprendido muito com a professora Anne, sou muito feliz por isso. E aí, professora Mariana, a senhora quer fazer alguma colocação? Não, só uma pontuação, porque quando a professora Anne tratou sobre as crenças limitantes, isso é um grande esforço que a gente tem em sala de aula diante dos alunos. Eles sempre apresentam essa questão da crença limitante, esse assunto é muito difícil, ou o meu colega aprendeu o assunto porque ele é mais inteligente que eu, ou eu não consegui entender como a senhora consegue explanar o assunto, ou essa prova é muito difícil, eu não vou conseguir resolver. Sempre a gente escuta aquela frase de é difícil, eu não vou conseguir. É difícil e eu não vou conseguir. Isso é o que a gente mais escuta em sala de aula. E também a gente escuta porque assim, como somos professores e lidamos com pessoas, então a gente escuta muita questão de crença limitante e falta de expansão, como é o nome que eu não tenho? Falta da expansão da consciência. Eu achei interessante, porque eu descobri que minha consciência está sendo expandida, pelo que a senhora apresentou agora no final da palestra. Eu fiz, rapaz, que legal, porque eu valorizo muito o silêncio, apesar de ser uma pessoa muito comunicativa, de falar bastante, eu gosto muito do silêncio, muito. Certo dia, o Antônio ligou para mim, ele fez, que voz é essa? Eu fiz, porque eu não falei com ninguém hoje, isso já eram 5 horas da tarde. Gosto muito do silêncio, de tudo desligado e ficar realmente refletindo. E essa questão também de você saber o que você vai puxar para si é muito importante, porque muitas vezes a gente somatiza problemas que não são tão problemas. A gente não medita para entender, vale a pena realmente esse estresse, vale a pena realmente esse dispêndio de energia para uma coisa que talvez não seja tão enorme assim. Muitas das vezes, quando eu tenho esse momento de raiva, não sou do judaísmo, então eu tenho raiva, às vezes, quando eu tenho raiva, eu procuro meditar e parar e refletir. Vale a pena essa raiva? Vale a pena eu ter essa indisposição com essa pessoa ou com essa situação? Enfim, é sempre importante, como a senhora bem levantou, ressignificar e refletir, para a gente ver até onde a gente pode chegar com aquele pensamento. E outra, pensar o mal pro outro, a gente está pensando o mal para a gente 2 vezes. Porque a gente está jogando energia negativa e está recebendo energia negativa, porque a gente não está pensando no que a gente pode melhorar. A gente só está pensando no outro, no problema do outro, e não pensando no que a gente pode melhorar, no que a gente pode expandir. Eu achei incrível a sua palestra, realmente. Muito obrigada por todas as suas colocações. Realmente, os alunos, eles com certeza devem ter gostado bastante, os professores, coordenação, enfim, toda a nossa audiência deve ter aprendido muito com isso. Eu fiz várias anotações aqui, estou cheia de papelzinho aqui anotado, para reler tudo novamente e expandir ainda mais a minha consciência. Mariana, e logo a tua disciplina que é tributário, hein? Aí é que tem que crescer limitante. E só mais uma coisa, quando a senhora falou que essa questão da física, eu, na minha época do ensino médio, eu adorava física, eu não me dava bem com matérias de humanas. Então, história, geografia, eu caí no direito assim, perdida. E o que é mais próximo assim, às ciências exatas, como eu já tinha conversado anteriormente, é o direito tributário. E é por isso que eu gosto mais dele aqui, enquanto professora do curso de Direito. Foi a disciplina que eu mais se identifiquei, justamente. Mas por ele não ser tão humano, apesar de ser uma ciência, o curso de Direito ser de Ciências Humanas, mas ele é o que é mais pragmático. Então, foi o que realmente eu mais me identifiquei. Então, usa a seu favor, né? Com certeza. Você tem a habilidade, né, de entender mais do que eu, mais rápido do que eu, mais fácil do que eu, e pode usar a seu favor, mas acho que realmente existem muitas crenças limitantes, né? Quando eu iniciei, porque eu sempre estudei inteligência emocional e até lecionei sobre inteligência emocional, mas eu sempre dizia, às vezes tinha perguntas, né, na sala de aula e eu dizia, isso aí é inteligência espiritual que eu vou estudar no doutorado. Mas eu passei anos dizendo isso e eu nunca... realmente tem uma linha de pesquisa na Federal que é inteligência espiritual, que é o que eu vou fazer, mas eu nunca começava a estudar. E o que é que aconteceu, né, quando eu comecei a estudar de fato, porque eu tive que escrever um conteúdo sobre inteligência, sobre física quântica aplicada ao coaching,
E eu tive que estudar, eu funciono muito assim, se eu tenho um prazo limite e ele é curto e tá na última hora, aí eu consigo fazer. Eu também funciono com prazos. Eu não quero ser assim, porque eu faço de última hora e eu fico vendo que eu poderia ter aproveitado muito mais se eu tivesse mais tempo. Então, eu estou tentando eliminar isso da minha vida. Mas, assim, quando eu comecei a estudar, né, inteligência espiritual, eu comecei a levar alguns conceitos para a sala de aula. E eu fiz da minha turma cobaias, minhas cobaias. Mas eles sabiam disso, eu estou falando porque eles sabiam disso. Era uma turma de administração da Unidade das Graças, né? E eu falei tanto, que na prova, né, existe um comportamento automático, né, de nós alunos, porque nós somos alunos. Quando a gente está na situação de aluno, a gente se comporta igual, né? A gente conversa quando o professor está falando, a gente se preocupa com a prova, né? Então, que nós alunos, a gente se comporta de uma forma diferente no dia de prova. E aí, nesse dia, quando eu cheguei na sala, eu já achei diferente, porque não tinha a concentração geográfica nos lados e no final. Estava todo mundo nas suas cadeiras normais, ninguém... Aí eu já achei estranho, mas eu fiquei calada, né? Quando eu entreguei a prova, passou a primeira meia hora, passou 40 minutos, passou 50 minutos, e todos concentrados na sua prova. Ninguém queria ver o que o outro estava fazendo, né? E eu disse, minha gente, eu vou ter que atrapalhar vocês. Aí todo mundo olhou para mim, teve um susto. Eu gostaria de tirar uma foto, eu gostaria de filmar, agora eu deveria ter feito isso desde o início, que eu gostaria de comprovar que vocês já estão há mais de uma hora fazendo a prova, se importando com a prova de vocês não estão se comportando como os modelos mentais nos ensinam, né, a se comportar em época de prova. Vocês não estão tentando passar fila, não estão tentando filar, não estão tentando... Vocês estão concentrados. E eu quero dar os parabéns, eu estou emocionada. Eu falei, de verdade, essa turma, né? Eu estou emocionada porque eu vi isso, eu vivi para ver isso. Porque desde sempre a gente se comporta assim, né, em época de prova. Então, assim, são modelos mentais que nos sabotam, né? Você está enganando a quem? Ao professor? Não mesmo, né? Porque ele já fez a parte dele. Exatamente. Você só está se enganando. Se ali você vai ter uma vitória, né? Porque você vai passar, vai enganar o professor, vai enganar todo mundo, não estudou nada, não foi para aula nenhuma, filou e tirou 10, mas a vida vai lhe cobrar lá na frente, né? Porque você está ressoando, você está indo por um caminho que vai atrair mais daquilo. Então, é exatamente aquele assunto que a vida vai lhe cobrar lá na frente, para você aprender, porque você deveria ter aprendido na hora certa. Não é a praga, né? Não é uma praga. Como é uma verdade. É uma escolha, foi você que escolheu, por isso que eu não me importo, né? Eu não me importo se filar. Quando eu chego na sala de aula, eu falo, porque os alunos ficam perguntando, e a prova? Eu fiz, olha, vocês escolhem ser o tipo de aluno que vocês querem ser. E muita gente se choca. Eu fiz, não se choque, porque se você quer ser um aluno que estuda só para a prova, tudo bem. Se você quer ser um aluno que estuda para aprender para a vida, mas não se dá tão bem na prova, tudo bem. Se você consegue os dois, ok. Porque a minha função aqui é passar o assunto e que vocês entendam. A função de vocês, aí cada um de vocês vai saber como vai desempenhar. E hoje, né, Mariana, a gente está entrando num processo de compartilhar o assunto, porque tanto o professor vai chegar com aquilo que ele estudou, como em determinado momento é o aluno que vai chegar com aquilo que ele estudou sozinho, né, que é o híbrido. O híbrido é uma concretização da inteligência emocional na escola, né, vou chamar a escola de forma generalizada, porque o híbrido faz com que o aluno se torne protagonista do seu aprendizado. Ele tem mais independência. Agora, não vai ser fácil. Eu sei que não vai ser fácil, porque é uma quebra de paradigma. O cérebro reptiliano vai estar lá, ó, que ele está recebendo para ensinar você. Não é você que tem que estudar sozinho. Vai estar lá, dizendo um monte de coisa. E cabe a nós, alunos, né, porque eu também sou aluna, né, dizer, não é você que manda em mim. Né, fique quietinho aí, sentado em cima do muro, só desça quando eu quiser. Eu vou conseguir estudar, né? E se tiver dúvida, né, estuda o conteúdo que a professora Mariana disponibilizou para estudar no EAD, ou seja, sozinho, você vai estudar sozinho, algo que você nunca viu pela primeira vez,
mas faça esse exercício de estudar sozinho, anote as dúvidas, procure vídeos, né, procure o que pode lhe ajudar, anote todas as dúvidas que na parte presencial da disciplina dela, ela tira suas dúvidas. Então, assim, force isso. No início vai ser chato, no início você vai xingar a 10ª geração da professora Mariana. Mas controle esse ego, né? Controle esse ego. Autonomia. Desenvolva a autonomia, desenvolva o comportamento autodidata. Você não sabe o bem que você está fazendo para você e para as suas gerações, porque dentro da física quântica existe o estudo do campo mórfico. Então, a gente tem que ver, né, como eram os nossos antepassados, porque a informação está em torno de nós, e essa informação de como eles foram e o que eles fizeram, incide nas nossas escolhas e no nosso livre-arbítrio, né? O que é que eu vejo então, aqui, rapidinho, que os alunos, eles têm que tirar esse pensamento que o professor, ele tem que ser o 100%. Tem que trazer toda e qualquer informação para ele. Não é assim. Você, enquanto aluno, também é responsável pelo seu aprendizado. E o professor, eu tenho a visão do professor como ele vai ser um facilitador daquilo que você vai estudar nos livros. E não o leitor do livro completo. Ele vai ser apenas um facilitador daquela linguagem. E cabe a você, aluno, procurar aquilo que o professor não trouxe e também entender como os outros autores pensam, porque o professor pensa nem sempre é 100% verdadeiro, nem sempre é 100% unânime. Ele pode ter uma visão que outras pessoas não têm. Exato. É muito importante esse protagonismo, né? É muito importante que ele se permita, né, ser protagonista e não um sujeito passivo. Porque nós, quando estudamos, quando fizemos a nossa graduação, nós éramos passivos. A gente sentava e ficava ali o professor disseminando um monte de informação que nem sempre entrava, né? Porque a gente chega um momento que a gente se desconecta daquilo ali, e a gente era um sujeito passivo. Aquela era a verdade que estava sendo dita e eu tinha que aprender porque eu ia fazer uma prova. Não, né? A prova terá, sim, né? Mas se eu construo o conhecimento, eu não tenho medo de nada, a prova é muito pequena em relação a mim. A OAB, meu Deus do céu, eu vou rir quando eu for fazer, né, porque, no caso de direito, já que é a Mariana que está falando, né, porque ela é muito pequena em relação a quem eu sou, e o poder que eu tenho, né, e a capacidade que eu tenho enquanto ser humano, ela é muito pequena, e quando a gente faz uma prova como a OAB, por exemplo, um teste, né, e alguém está nos testando, a gente fica muito nervoso, então, a inteligência emocional tem que entrar aí no ar, né, porque eu preciso dominar minhas emoções. Eu lembro que quando eu fui fazer vestibular, eu tinha obrigatoriamente que passar numa universidade pública, porque eu não tinha, infelizmente, condições de pagar, né? Eu tinha que passar porque eu sou a primeira de 6 filhos, e é um atrás do outro. Então, eu sou do interior e vim estudar em Recife, mas para minha irmã vir no ano seguinte, eu tinha que estudar numa universidade pública. Se eu entrasse na privada, meus pais poderiam até fazer um esforço para pagar, mas ela ia ter que esperar 4, 5 anos para poder vir, né? Isso eu me cobrei muito. Então, na hora do vestibular, na hora da redação, eu fiquei muito nervosa, eu não conseguia entender o que era aquilo. Aí, o que foi que eu fiz? Eu fechei a prova, né? Respirei fundo e eu não sabia menos de 1% do que eu estudei hoje, né? Do que eu sei hoje. Eu respirei fundo, comecei a respirar fundo, comecei a tentar me acalmar, olhando dos lados, comecei a rir com a menina do lado, que colocou uma feira, ela colocou maçã, ela colocou chocolate, biscoito, eu comecei a rir com ela, o fiscal veio até mim e disse, a senhora está se sentindo bem? Porque eu estava rindo, todo mundo tinha virado o caderno rápido, né, para começar a responder, e eu estava rindo. Eu não consegui parar de rir, eu tive um ataque de riso, e aquilo foi me aliviando, me acalmando, e eu comecei, e fiz a prova e consegui passar, onde eu tinha que passar, né, eu não queria passar numa universidade pública porque eu queria mostrar para todo mundo, eu queria passar porque eu queria que minha irmã viesse no outro ano estudar. Talvez, né, inconscientemente, a minha intenção me ajudou, porque a minha intenção era altruísta, né, eu não estava sendo alimentada pelo ego nesse momento, eu estava sendo alimentada por uma intenção altruísta, e aí eu terminei passando, e consegui, e ela veio, e depois vieram as outras, né.
Mas, assim, encarar a prova da OAB não como um monstro que vai lhe engolir, que você não vai conseguir porque ela é muito complexa. Ela não é, né? Ela é muito menor do que você, no sentido de grandeza, grandiosidade e importância. Né? Você que passou 5 anos ouvindo tudo aquilo, garanto que você vai saber, tá tudo ali armazenado, basta você respirar e trazer à tona, porque você vai conseguir. E não só quem vai fazer a OAB, né, o exame da ordem, mas quem vai fazer o CF, o exame de suficiência de contábeis, quem vai fazer o conselho de administração não tem prova, mas quem vai fazer uma seleção, as seleções para a área de administração, elas são bem complexas, né,